Nas profundezas do interior do Brasil, onde o tempo parecia ditar seu próprio ritmo e a vida seguia o compasso suave da natureza, viviam Ana e João. Eram jovens, com almas entrelaçadas desde a infância, como as parreiras que se agarravam às casas antigas de sua pequena vila. A tranquilidade daquele lugar, longe do burburinho das grandes cidades, era o cenário perfeito para o amor e a simplicidade que compartilhavam. João, um homem de corpo forte e coração ainda mais robusto, dedicava-se à terra, enquanto Ana, de sorriso fácil e olhos que refletiam a calmaria dos riachos próximos, cuidava do lar e trazia melodia aos dias com seu canto suave. A família era o pilar de suas existências, e a comunidade, embora pequena, sentia o calor daquela união, vendo neles a promessa de um futuro próspero e feliz. Mas a harmonia, por vezes, é frágil como o vidro. Os primeiros sinais surgiram de forma tão sutil que foram quase imperceptíveis. Ana, antes a personificação da alegria, começou a se isolar. Seus olhos, antes tão expressivos, passavam a vagar, distantes, como se buscassem algo que ninguém mais via. As canções que preenchiam a casa rarearam, substituídas por um silêncio pesado e, ocasionalmente, por cochichos inaudíveis que João, a princípio, atribuiu ao cansaço ou a devaneios. Ele tentava se aproximar, questionava o que a afligia, mas ela apenas o olhava com uma expressão vazia, como se as palavras dele não chegassem onde ela estava. Aos poucos, a presença de Ana se transformava em uma ausência, um eco da mulher que ele conhecia e amava. O ponto de não retorno veio em uma noite estrelada durante o jantar. A família estava reunida, a mesa farta de comida simples, quando, subitamente, Ana parou de comer. Seus olhos se arregalaram, fixos em um ponto invisível além da janela. Um som gutural e áspero escapou de seus lábios, uma sequência de sílabas que não pertenciam a nenhuma língua conhecida. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se a voz dela estivesse rasgada, carregando uma ressonância ancestral e aterrorizante. O pânico irrompeu. Sua mãe deixou cair a colher, o som do metal contra o prato reverberando no silêncio atônito. Ana continuou, a voz crescendo em volume e estranheza, palavras alienígenas preenchendo o pequeno cômodo, tecendo um manto de terror sobre todos. Ninguém entendia, mas todos sentiam o peso daquela profanação. Desesperado, João decidiu buscar ajuda na civilização, uma jornada que o levou para além dos limites de sua familiaridade. Ele conduziu Ana através de estradas empoeiradas, por horas a fio, em busca de respostas. Consultaram médicos na cidade vizinha, depois em centros maiores. Psiquiatras e neurologistas avaliaram Ana, fizeram testes complexos e caros. Receitaram medicamentos para ansiedade, para psicose, para insônia, mas nada funcionava. Os médicos balançavam a cabeça, confusos, atribuindo os episódios a um surto psicótico atípico, uma esquizofrenia de início tardio ou a algum trauma não revelado. A desesperança de João crescia a cada porta que se fechava, a cada diagnóstico vago que não fazia sentido. Ele via sua Ana definhar, o brilho em seus olhos substituído por uma névoa densa, e as línguas estranhas se tornavam mais frequentes e violentas. De volta à vila, a situação de Ana se tornou um fardo social. A comunidade, antes tão unida, começou a se afastar. Sussurros, olhares de medo e superstição seguiam Ana e João por onde passavam. Crianças eram afastadas, portas se fechavam e os sorrisos deram lugar a expressões de receio. A família sentia o peso do estigma, a sensação de que eram párias, maculados por algo que não compreendiam. João, antes o esteio de todos, sentia-se sozinho, impotente diante do isolamento que envolvia sua amada e a si mesmo. O medo era palpável, e ele via sua família encolher-se na própria casa, que antes fora um santuário, agora um refúgio assombrado. Com o passar dos dias, o terror escalou. Ana não apenas falava em línguas desconhecidas. Ela começou a exibir uma força sobrenatural, capaz de mover objetos pesados sem esforço, de arremessar móveis com uma violência que não condizia com seu corpo frágil. E o pior, ela começou a sussurrar segredos íntimos da família, detalhes que apenas João e sua mãe conheciam, traumas guardados a 7 chaves, vergonhas que jamais haviam sido pronunciadas em voz alta. A entidade que a possuía não era apenas uma doença mental. Ela era malevolente, inteligente e conhecia cada fissura na alma de seus entes queridos. O medo já não era apenas da perda, mas da própria Ana, ou melhor, do que havia se aninhado dentro dela. Em um crepúsculo escuro, enquanto uma tempestade se anunciava, Ana entrou em um transe profundo, diferente de todos os anteriores. Deitada na cama, seus olhos abertos e fixos, ela começou a se contorcer, a voz gutural preenchendo o quarto com uma energia opressora. Desta vez, no meio das palavras indecifráveis, uma frase ressoou com uma clareza arrepiante.
em um idioma antigo que parecia carregar o peso dos séculos. A semente da discórdia jaz na terra dos esquecidos. Aquelas palavras, carregadas de uma dor ancestral, foram a revelação de que o tormento de Ana estava ligado a algo muito mais profundo do que uma mera doença. Elas apontavam para uma lenda local esquecida, para um trauma familiar oculto nas raízes daquela terra, um passado que, silenciosamente, voltava para cobrar seu preço. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. João ouviu as palavras de Ana, e elas ressoaram em sua alma como um sino sombrio. Ele não mais podia ignorar o invisível. A medicina havia falhado. A ciência não tinha respostas para línguas mortas ou segredos familiares sussurrados. Sua busca por médicos nas cidades foi em vão. Agora era tempo de trilhar um caminho diferente, um que a comunidade, em seu ceticismo e medo, preferia evitar. João decidiu que, por Ana, ele ignoraria o julgamento alheio e mergulharia nas profundezas do desconhecido. Ele procuraria ajuda espiritual e tradicional, pois sua intuição gritava que a cura de Ana não estava em diagnósticos, mas em algo que transcende a matéria. Seu amor era o combustível para essa perigosa busca. A primeira parada de João foi a pequena igreja da vila. O padre local, um homem de fé inabalável e olhar cansado, já havia ouvido os boatos sobre Ana. Ele recebeu João com a gravidade de quem compreende o peso de um sofrimento além do ordinário. O padre ofereceu suas orações mais fervorosas, abençoou a casa da família e derramou água benta. Falou sobre a batalha entre o bem e o mal, sobre a fé que move montanhas, mas seus olhos revelavam desamparo. Meu filho, disse o padre local, minhas orações podem aliviar o espírito, mas este mal tem raízes muito profundas. Sinto que minhas ferramentas são insuficientes. Há coisas que o livro não ensina. Ele admitiu suas limitações com humildade, mas seu conselho veio em um sussurro. Talvez haja quem entenda os sussurros da terra, as histórias que não estão escritas. João sabia a quem o padre local se referia. A curandeira da aldeia, uma mulher anciã e reclusa, vivia à margem da comunidade, em uma cabana isolada, envolta por ervas e lendas. Era uma figura temida e respeitada. O caminho até sua cabana era sinuoso e pouco trilhado. Ao chegar, ele encontrou uma mulher de pele marcada pelo sol e pelo tempo, olhos penetrantes. Sem que João precisasse proferir muitas palavras, a curandeira o fitou e disse com uma voz rouca e antiga: A sombra que envolve sua Ana não é de doença humana, meu filho. É um espírito faminto, uma maldição antiga. Há um caminho para combatê-la. Mas ele é perigoso e exige coragem. Você está pronto para ver o que a maioria teme? A decisão de João de buscar ajuda na curandeira não foi bem recebida por todos. Membros da família, exaustos e assustados, começaram a desistir. A mãe de Ana, dilacerada pela dor de ver a filha e pela incompreensão, suplicava a João que aceitasse o destino da filha, que a internasse. Alguns vizinhos, movidos pelo medo e ignorância, espalhavam boatos maldosos, acusando João. Houve até quem tentasse se aproveitar, oferecendo curas milagrosas em troca de todo o dinheiro que a família havia economizado. João sentiu-se traído e abandonado, sua fé testada a cada dia, mas cada ataque, cada recusa, cada sussurro de dúvida só fortalecia sua convicção. Ele era a única muralha entre Ana e a escuridão que a engolfava. Ele não podia falhar. Enquanto João buscava ajuda, a entidade em Ana se tornava mais violenta e astuta. Seus ataques não eram mais apenas palavras estranhas, mas manifestações físicas de pura fúria. Em uma tarde, Ana, com olhos vermelhos e força desumana, arremessou um banco de madeira contra João, que só por reflexo conseguiu desviar. Ela tentou sufocar a própria mãe enquanto dormia, apenas sendo impedida por João, que chegou no último instante com o coração aos pulos. A entidade falava através de Ana, debochando de seus esforços, ameaçando-o e revelando um conhecimento perturbador sobre seus medos mais profundos. Ela se divertia com o terror, expondo a inteligência e malevolência de sua possessão. Ele pensa que pode me expulsar? A voz gutural de Ana riu. Ele é fraco, e Ana é minha. João sentia a presença do mal, quase tangível, emanando de sua amada, e isso o impulsionava a agir ainda mais rápido. As palavras da curandeira sobre a maldição antiga e a frase enigmática de Ana ecoavam na mente de João. Ele passou dias e noites vasculhando registros antigos em bibliotecas e conversando com os mais velhos da região, recusando-se a aceitar a falta de pistas. A história começou a se formar, lentamente. Ele descobriu relatos orais sobre um ritual pagão ancestral, praticado há séculos por uma tribo indígena que habitava a região antes da chegada dos colonizadores. Um ritual de invocação que terrivelmente deu errado, liberando uma entidade que foi aprisionada na terra, esperando ser despertada. Mencionavam também um evento trágico,
uma traição familiar que culminou no massacre de inocentes em um dia de lua sangrenta próximo à casa de Ana. A semente da discórdia não era uma metáfora, mas uma verdade amarga e histórica. Munido das informações e sob a orientação da curandeira, João a convenceu a realizar um ritual inicial, uma sondagem no espírito de Ana. Sob um céu sem estrelas, a curandeira, com incensos e cânticos ancestrais, iniciou o trabalho. Ana, amarrada a uma cadeira, convulsionava e gritava, a entidade rugindo por horas numa batalha invisível. Com um canto poderoso, a curandeira fez o impensável. A entidade, momentaneamente enfraquecida, foi forçada a revelar seu nome em um acesso de fúria. Moroque, uma palavra de um dialeto antigo que João reconheceu. Então, Ana, em um vislumbre de lucidez, seus olhos azuis voltaram por um breve segundo. Com sua própria voz, fraca e rouca, ela proferiu um aviso gélido. Ele virá por todos nós, João. Ele quer almas. Não o subestime. Ela desmaiou. O silêncio preencheu o quarto, mais pesado do que nunca. João, com um misto de esperança e terror, tinha um nome e um aviso, mas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O aviso gélido de Ana ecoou pelas paredes descascadas da pequena casa, deixando um rastro de incerteza que pesava mais do que o calor sufocante do interior. João olhou para as mãos trêmulas da irmã, agora inertes após o desmaio, e sentiu que o tempo estava se esgotando. Moroque, o nome que a curandeira da aldeia arrancara das sombras, não era apenas um som, era uma sentença. João compreendeu que a ajuda convencional e as preces tímidas haviam sido apenas paliativos para uma ferida que sangrava desde tempos imemoriais. Ele precisava de um plano que não dependesse apenas de rezas, mas de um sacrifício de alma. A curandeira da aldeia, com seus olhos que pareciam enxergar através do véu da realidade, explicou que o ritual final não poderia ser realizado entre quatro paredes. Eles precisavam retornar ao local onde a terra havia bebido o sangue daquela traição antiga. O ponto exato onde a lenda e a realidade se fundiam. Era um descampado esquecido, cercado por árvores retorcidas que pareciam guardar segredos indizíveis. João passou as horas seguintes em um estado de preparo quase febril. Ele não apenas limpou as ferramentas que a curandeira solicitou, mas também mergulhou em seus próprios demônios. Ele relembrou cada briga, cada momento de egoísmo e cada falha que cometera como irmão. A curandeira avisara que a entidade usaria a culpa como uma faca amolada. Para libertar Ana, João precisava estar disposto a perdoar a si mesmo diante do abismo. Na noite escolhida para o confronto, o céu se tingiu de um roxo profundo e o vento soprava com uma força que parecia carregar sussurros em dezenas de línguas mortas. João carregou Ana nos braços até o centro do descampado. Ela pesava pouco, mas a energia que emanava de seu corpo era densa e repulsiva. A curandeira da aldeia já estava lá, desenhando símbolos na terra com uma mistura de cinzas e ervas aromáticas. O cheiro de arruda e defumação tomou conta do ar, misturando-se ao odor de terra molhada. João sentou-se diante da irmã, segurando suas mãos frias, enquanto a curandeira começava a entoar um cântico que não pertencia a nenhum inário conhecido. Era um som visceral, que parecia brotar das raízes das árvores. De repente, o corpo de Ana se arqueou de uma forma impossível. Seus olhos se abriram, mas não eram mais os olhos da menina doce que João conhecia. Eram fendas de um amarelo doentio, transbordando um ódio que datava de milênios. A voz de Moroque explodiu no silêncio da noite. Uma cacofonia de vozes sobrepostas que faziam os ouvidos de João sangrarem. A entidade não gritava apenas sons inteligíveis. Ela cuspia verdades distorcidas. Ela falava sobre o abandono de João, sobre as vezes em que ele desejou estar longe daquela vida simples no interior, sobre a vergonha que sentira quando Ana começou a manifestar os primeiros sinais de loucura. Cada palavra era um golpe certeiro no coração do irmão. O ritual de libertação atingiu seu clímax quando a curandeira da aldeia lançou um punhado de ervas sagradas sobre as brasas de uma pequena fogueira. As chamas subiram, mudando de cor para um azul intenso. A entidade manifestou-se com uma fúria renovada, sacudindo o corpo de Ana como se fosse uma boneca de pano. João sentiu o impulso de soltar as mãos da irmã e fugir para a escuridão da floresta. Mas algo mais forte o manteve ali. Era um amor fraternal inabalável, uma determinação que transcendia o medo físico e espiritual. Ele fechou os olhos e, em vez de lutar contra as palavras de ódio da entidade, ele começou a sussurrar lembranças. João falou sobre o dia em que Ana aprendeu a caminhar, sobre o gosto das frutas que colhiam juntos no quintal e sobre a promessa que fizera aos pais de que sempre cuidaria dela. Suas lágrimas caíam sobre as mãos de Ana, e ele percebeu que a força do amor era o único elemento que o possuidor não conseguia corromper. A entidade Moroque rugiu uma última vez, uma língua gutural que soou como o desmoronamento de uma montanha. Mas o som foi perdendo a força à medida que João intensificava sua conexão emocional com a irmã.
A luz da fogueira brilhou com uma intensidade ofuscante, e um vento súbito varreu o descampado, levando consigo a pressão opressiva que pairava sobre eles. Em meio a esse evento impactante, o corpo de Ana relaxou subitamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo estalar da madeira na fogueira. Ana abriu os olhos lentamente. O amarelo doentio havia desaparecido, dando lugar à clareza de sua alma. Ela olhou para João e, com um suspiro que pareceu carregar todo o sofrimento dos últimos meses, proferiu uma única palavra em uma língua que todos ali entenderam perfeitamente. Foi uma palavra de alívio e gratidão, um som que selou a partida da sombra. A entidade fora expulsa, devolvida ao vazio de onde viera. As semanas que se seguiram foram marcadas por um silêncio restaurador. Ana acordou exausta e confusa, sem lembranças claras dos horrores que seu corpo abrigara, mas com uma sensação de leveza que há muito não sentia. O processo de cura foi longo e exigiu paciência. João e Ana passaram muito tempo sentados na varanda, observando o pôr do sol e redescobrindo a beleza das coisas simples. A família, antes fragmentada pelo medo e pelo preconceito, começou a se reunir novamente, embora as cicatrizes emocionais ainda estivessem presentes. A comunidade, embora mantivesse uma distância respeitosa, parou de sussurrar nos cantos, reconhecendo que algo sagrado e terrível havia ocorrido naquela casa. João e Ana foram transformados pela experiência de uma maneira que ninguém mais poderia compreender totalmente. Eles encontraram uma nova paz, um entendimento mais profundo sobre a fragilidade da vida e a força do invisível. João não era mais apenas o homem prático do interior. Ele se tornara um guardião, alguém que conhecia os limites da alma humana. A história de Ana e de sua luta contra Moroki não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, ela se transformou em uma lenda local de resiliência e fé, contada ao redor das fogueiras para lembrar a todos que, mesmo nas noites mais escuras, o amor e a coragem podem resgatar uma alma das garras do abismo. A vida no interior do Brasil continuou seu ritmo, mas para os dois irmãos, cada amanhecer era agora uma vitória silenciosa, um testemunho de que a luz, quando buscada com verdade, sempre encontra seu caminho de volta para casa.